Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso Crescer Podcast. Eu com a doutora Larissa aqui. Olá, pessoal. E hoje a gente recebe uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. É uma pessoa extremamente empática, extremamente competente, profissional em tudo que faz. Eu sou um fã declarado, já deu para perceber nesses primeiros segundos do quanto eu sou fã declarado desse cara que veio aqui a brilhantar um pouquinho mais o nosso podcast, o Dr. Gustavo Medeiros. Gustavo, muito obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. A gente sabe que sua agenda é muito corrida para você estar aqui, ter que se dividir um pouco com a família, com tudo. E ter deixado uma horinha aqui para conversar com a gente é uma honra muito grande para nós recebermos você aqui. Obrigado, Vitor, com essa introdução aí, né? Pelo amor de Deus. O dia que eu não estiver me sentindo bem, eu vou lá no podcast e só vejo essa introdução. Obrigado. Mas é um prazer mesmo. Não conhecia o Gustavo, conhecendo hoje, mas ainda antes de conhecer já admirava do tanto que o Vitor falava. Podcast, hoje episódio especial com convidado internacional. Convidado internacional, episódio especial, isso aí. Antes, falar do pessoal que está apoiando a gente. Vamos. Né? Então vamos lá. Imobiliária Lopes, né? Já decorou? Há 30 anos sendo líder de mercado. Líder de mercado. Não é 30 anos no mercado, 30 anos sendo líder do mercado. Da outra vez que a gente conversou com vocês, eu disse, botei até o meu apartamento para vender tudo. Já vendeu. Já comprou outro. Do episódio 00 para o 01, vendeu. Já vendeu logo. E assim, pessoal, sem estresse. Não tive estresse nenhum. O pessoal tá organizando tudo, eles que entram em contato. O nosso tempo, como a gente falou da outra vez, não é muito tranquilo, mas eles conseguiram resolver tudo. Só fala comigo no telefone, quando a gente está disponível, o contrato, tudo, a organização, a educação deles é uma coisa fantástica. Então, a gente não poderia deixar de falar deles, né? Roberta Gouveia Acessórios. Fala aí, dona Lari. Roberta Gouveia. Criações em acessórios há mais de 15 anos no mercado, né? Sou suspeita, minha mãe maravilhosa, mas sempre apoiando e garantindo o embelezamento das mulheres alagoanas. Tem também o Sorveteria Bali, né? Sorveteria Bali sempre brilhantando aqui com todos os seus gelatos, as suas delícias. A Bali, que agora é franquia, né? Então, assim, tá espalhando muito. Cada hora a gente vê uma loja nova da Sorveteria Bali. Se tiver na sua cidade, não deixe de ir lá e provar, principalmente o bolo de rolo. Né? Sobremesa oficial dos domingos. Sobremesa oficial dos domingos. O bolo de rolo de sorvete é fantástico, fantástico mesmo. E aí, depois da salada, depois do almoço, a gente precisa da sobremesa. Ela tem uma sobremesinha, né? Fit, que eu já tô de olho aqui. A sobremesa já vem a Engenho Fit, que está aqui com a gente. Inclusive, mandou para os nossos convidados algumas sobremesas. Hoje, a gente trouxe aqui um mousse de chocolate zero, um creme Romeu e Julieta, que, meu Deus do céu, já estou sensacional aqui. E o nosso convidado escolheu também uma delícia de abacaxi fit. A delícia de abacaxi, um pote desse tamanho, tem menos de 55 calorias. Então, assim, a gente pode comer sem peso na consciência, super tranquilo. Engenho Fit by Spa Engenho do Corpo. Não poderia deixar também de agradecer a responsável por toda a nossa parte visual. Então, a Crescer Podcast, nossa marca a linda. Crescer, a marca, tudo que vocês verem relacionado a gente, quem toma conta das nossas redes sociais também, o pessoal da Vamo, né? Através da Nessa Monteiro, que é uma pessoa fantástica, que a gente manda um desafio para ela. Eu tenho que mandar isso aqui segunda-feira lá para o contrato. O pessoal da equipe está pedindo que a gente e é desafio mesmo, isso. Né? É desafio tipo, e ela bem vai lá, cima. mata no peito e faz. Também ela quem fez as nossas vinhetas, tudo aí que vocês estão vendo. Nessa Monteiro nos apoiando bastante. Deixei alguém de lado? Não, acho que foram todos. Por enquanto, né? Por enquanto estamos aguardando com os um bom próximos. time. Beleza, deixar de conversa mole agora, conversar com o nosso convidado, Dr. Gustavo. Primeiro, quem é o Dr. Gustavo? O que é que você faz? Sou psiquiatra especializado em depressão.
Essa seria a definição profissional. Profissional. Quem é Gustavo Medeiros? Isso daí a gente pode ficar uns 3 podcasts. Exatamente. Então, a resposta mais simples seria essa. Psiquiatra. A gente vai falar um pouquinho de depressão, né? A depressão é o que todo mundo fala assim, que realmente é o mal do século, século, né? ou não? Ou já mudou um pouquinho isso aí? É o que a gente sempre fica na cabeça, né? Estatisticamente, Comecei a falar, né? ela já completou. Então vai na cabeça de todo mundo. De todas as doenças psiquiátricas, é a que mais impacta de forma negativa a sociedade. Então, assim, a prevalência, ou seja, quantas pessoas têm atualmente depressão, é 5% da população. Então, é um número que, quando você vê em porcentagem, ele parece não é tão pouco, grande, mas quando você coloca em números absolutos, é algo impressionante. Então, você coloca, o Brasil saiu, novo censo agora, um pouco mais de 200 milhões, quanto a população, 230, o que seja, você coloca 5%, aí você está falando mais de 12 milhões de pessoas. Então, assim, muita é uma gente. quantidade absurda. E o impacto na vida dessa pessoa, lógico que depressão são graus variáveis, né? Você tem pessoas de depressão mais leve, moderada, você tem gente que tem uma depressão mais grave, você tem gente que tem depressão há anos e precisou de várias hospitalizações. Mas quando você pega o impacto médio de alguém que tem depressão, ele é muito grande. Então você pega, a pessoa produz menos no trabalho, a pessoa falta mais ao trabalho, a pessoa tem menos felicidade, a pessoa tem impacto nas pessoas ao redor dela também. Verdade. Então, assim, eles falam que tem uma expressão em inglês que eles chamam burden, que é tipo o impacto negativo na sociedade. E a depressão é a principal doença psiquiátrica. Que leva a isso. E como você chegou, né, nesse patamar? Gustavo, psiquiatra, especialista em depressão. Gustavo, quando foi que você começou, né? Começou muito tempo atrás, na faculdade. E aí, quando você decidiu que queria ser psiquiatra, foi desde sempre? Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória até hoje ser o Gustavo, psiquiatra, especialista em depressão. Primeiro, se eu não me engano, você não queria ser médico, né? Você tinha um pouco de aversão a isso. Então, eu sempre fui muito bom nas áreas exatas, né? Então, assim, minha família, uma visão um pouco mais restrita, eles têm extremas qualidades, mas para eles existem 3 cursos no mundo, né? Que se você é bom em exatas, é engenharia, se você é bom em humanas, é direito, e se você é bom em biológicas, é medicina. Só. Então, eu era bom em exatas. Ia ser engenheiro? Meu pai se formou em engenharia, então, assim, era natural que... Você seguisse o fluxo. Não sei se você repetia o discurso que era... A gente é muito novo, né? Quando você tem 15, 16 anos, tinha a menor noção o que era engenheiro, não tinha a menor noção o que é que eu ia fazer. Eu só sabia que, da minha cabeça, exatas. Meu pai, minha mãe fala que é engenharia e parece que é uma profissão boa. Aí... Quando chega mais no 2º, 3º ano, eu sempre fui bastante observador, né? Então eu vivi com muitas pessoas diferentes em termos de níveis sociais. Então eu estudei em diferentes colégios, com diferentes níveis socioeconômicos. Minha mãe tem um negócio que é mais focado para o mercado de luxo, acaba convivendo com os filhos das clientes. Ao mesmo tempo, eu jogava bola na praia e via e jogava bola com o filho do porteiro. Então, assim, e eu sempre observei muito, olha só, aquela pessoa, tanto dinheiro, ou aquela pessoa, tão pouco dinheiro, o que é que afeta na felicidade, comportamento, não na felicidade, ou aquela pessoa, a personalidade dela como é. Pô, aquela pessoa é um jeito tóxico, parece que tem uma nuvem na cabeça e você não quer ficar próximo. Esse outro, caramba, é agregador. Quem que é líder, quem que não é? Então, eram perguntas que eu me perguntava bastante. Então, além disso, teve a coisa que... Sabe que em casa, meus pais compravam, às vezes, uns livros de autoajuda, né? Eu me lembro que tinha aquele 100 Segredos das Pessoas Felizes. Tinha um outro que era Psicologia Positiva. Tinha um outro que era... Aí eu começava a folhear, eu falava, velho, isso aqui é muito legal. É um mundo, né? Eles falam que tem aquela sensação de flow, né? Que é a sensação quando você está fazendo alguma coisa e você não vê o tempo passar e você está inerte.
Aí eu cheguei e falei, caramba, isso aqui é muito legal. Aí, nessa bagunça ainda, eu assisti aquele filme Patch Adams. O Amor é Contagioso. Que eu falei, cara, sabe? Aí você olha a gente na sociedade, assim, que o trabalho do cara, às vezes, é mentir um pouquinho ali, mentir um pouquinho aqui, ou enrolar, dependendo da profissão. Falei, cara, o trabalho desse cara, médico, é ajudar o outro. É ajudar o outro. Não é pegar... Então, você junta tudo isso. Então, você junta que nesse momento que eu tinha certeza que era engenharia, aí você junta a curiosidade que eu já tinha com alguns livros que eu li, e também com filme, e também com feedback das pessoas. As pessoas falavam, você passa muito segurança, você é tranquilo. Aí juntou que eu fui para medicina. Mas também, assim, teve... Eu posso falar porque eu convivi uma parte desse tempo com ele. Ele está sendo muito modesto quando ele fala... eu era bom em exatas. Ele era bom em tudo no colégio. Era aquele aluno destaque. Ele era aquele cara que sempre soube viver muito bem. Então, na escola, ele não era aquele CDF que sentava e engolia o livro tudo. Não, ele brincava com o professor. Saía distribuindo as brincadeiras. Ele fazia as brincadeiras quando via que ia dar ruim para ele. Sabia o momento de se sair. Ele nunca levava culpa, outra pessoa sempre levava. Ele já tinha essa parte eu não me lembro. Não lembra, né? ele sempre foi muito inteligente, mas soube viver. Então era brincadeira de criança, tudo muito bom, tudo muito tranquilo. Muito saudável, né? Mas eu lembro quando teve, a gente até comentou da outra vez, na época que a gente fez o vestibular, a gente tinha que fazer prova durante 3 anos. 3 anos, com 15, PSS, 16, né? 17 anos. Era. Então quando ele fez com 15 anos, que ele ficou em primeiro lugar... A nota estourou. Que todo mundo dizia, rapaz, como é que pode o cara que tá ali, que fica participa da bagunça, que tá tudo, mas ele chegava em casa e fazia isso, né? Estudava tudo. E a partir desse momento, mudou um pouco a visão que as pessoas tinham. Na verdade, a escola que a gente estava, ela já estimulava um pouquinho essa competição. Preparava para o vestibular, né? Então, ela fazia algumas provas e premiava os melhores alunos. E até nessas premiações, como se ele não levasse muito a sério. Ele dizia, poxa, treino é treino, jogo é jogo. E aí, quando chegou na hora do vamos ver, ele teve um desempenho espetacular e as pessoas não conseguiam acreditar naquilo. E daí, quando ele fez... Todos os holofotes foram para cima dele. E é lógico, a escola queria ter o primeiro lugar do vestibular. Então, não, agora vamos tudo em cima do Gustavo, mas a gente quer o primeiro lugar. Mas a gente não quer o primeiro lugar que faz só direito. Porque a gente consegue fechar o primeiro lugar de direito também. A gente quer fechar o primeiro lugar de medicina, o primeiro lugar de direito e o primeiro lugar da engenharia, né? Das 3 áreas. E aí... Naquela época, e hoje eu acho que ainda muito disso, o mais difícil era a medicina, o mais concorrido, o que precisava da nota maior. Mais alta. E quem tinha nota maior era o Gustavo. E ele dizia, não é minha área, no começo, tudo. Até que ao longo desse tempo, acho que a maior felicidade do dono da escola foi quando ele decidiu que ia fazer medicina. Sim. É uma coisa que são tantos fatores, ainda mais a gente conversando agora, você vai falando e de fato começa lembrando. É uma coisa que até eu gosto muito de pesquisa e eu atender paciente, a memória nossa é muito falha. Então, a minha então, o que eu tô basicamente olhando e lembrando isso. Sim, mas sempre teve essa do desafio. Sempre teve essa do o mais difícil é a medicina. Tá bom, tem uma coisa ali, uma coisa aqui que é bacana, tudo, mas acho que também teve um pouco disso por trás. Aí teve isso, que um curso mais difícil era a medicina. E também tinha a questão do, eu vou querer a melhor universidade do país. Então, assim, tem a coisa do UFAL, é uma boa faculdade, mas, assim, muitas pessoas da minha família tinham ido já para São Paulo. Então, a minha meta era medicina... Na USP. Então era isso. Sim, esse é um drive que acho que veio muito de pessoas da minha família que são empreendedores e de fazer o melhor e de ter esse prazer em fazer o melhor, de olhar para o objetivo que você faz e dizer, nossa, eu consegui, né?
E foi bom, e foi bom bem fazer feito, tudo né? isso. Valeu então, a pena. sim, teve a parte do negócio de vamos pra briga e vamos ver se O desafio. vai dar certo. E aí, a partir do momento que as pessoas colocavam pressão nele, ele nunca teve medo de pressão em nada. Trabalhava melhor sob pressão. Ele dizia, não, beleza, é um desafio, vamos pro desafio. E foi para isso, não, agora eu vou pro desafio. Então, se o dono do colégio estava feliz que ele ia fazer medicina, e muito provavelmente pela nota dos 2 primeiros anos ele ia ficar numa colocação muito boa, ele ia disputar o primeiro lugar, quando ele diz, não, eu vou fazer aqui, tá tudo bem, mas eu vou fazer na USP, porque eu quero a USP. Ai, foi... E a gente, não, mas ó... se for aqui tá bom, diferente, né? Tem que estudar o que cai é diferente. É diferente, lá cai mais o coisa, edital, cai, né? O edital é diferente, as disciplinas vão ser diferentes. E você foi preparado para aqui. Na escola que a gente dava, eles preparavam direcionava muito, aqui, né? O para uma coisa PSS. local. E aí ele disse, não, mas dá 6 meses. Né? Lembra como hoje? 6 meses ele disse, não, vou para lá, fazer o vou curso. estudar, vou fazer os cursinhos, vou fazer as revisões. E de primeira. Todo mundo sabia já, né? Que ia dar bom. Mas não tinha dúvida. E aí ele foi para medicina. E a gente ficava se perguntando como é que ia ser. Eu queria que você falasse pra gente, que eu lembro que você trancou a faculdade. Isso. Não foi? Como que foi? Por que você quis trancar e o que é que você fez? A gente, agora vai desistir, né? Não queria, trancou e... Foi na pressão e não ia. Conte como foi isso. Então, comecei a faculdade de medicina, a faculdade são 6 anos, né? Então, sempre gostei muito de viajar, de aprender línguas, de ver diferentes culturas, de aprender coisa nova. Uma característica, eu acho que sou bastante curioso. Eu gosto de aprender. E ficava todo esse raciocínio, sabe? O que é felicidade, o que não é, essa cultura tão diferente da outra, a vida passa, a gente vai morrer, será que eu vou ficar aqui só uma matéria atrás da outra? Aí quando acaba é residência, e depois da residência é onde você vai trabalhar. Aí eu falei, não, eu vou parar 1 ano e eu vou viajar o mundo. Vou pegar, tinha 22 anos, então eu decidi isso no primeiro e no segundo ano da faculdade. O fato de eu estar em escola pública ajudou muito, meus pais me ajudarem. Aí você começa com os pais, né? Os pais, eu falei, olha só, então vamos fazer o seguinte, que... negociar, né? A gente tem 2, 3 anos para juntar, porque eu ia viajar 1 ano, e você vai gastar muito mais viajando pela Europa do que morando em Ribeirão Preto, onde eu morava, né? Então você precisava de uma verba muito maior. Então, o fato da escola ter sido pública, eles me ajudaram financeiramente, e além disso eu consegui uma bolsa para fazer pesquisa, fazer algumas atividades de ensino lá, que era um valor pequeno, mas quando você coloca isso vezes 36 meses, também era uma ajuda. Então eu viajei 1 ano. Eu saí em janeiro, eu voltei em dezembro, isso foi em 2008. E é um ano assim que marcou muito, sabe? Deu assim uma mexida na cabeça de questionar muitos princípios fundamentais e conhecer gente diferente. Fui para a Europa, passei 7 meses na Europa, aí viajei para a Turquia, viajei para o Egito, viajei para o Marrocos, aí depois passei uns 3, 4 meses nos Estados Unidos também. E você aprendi diferentes línguas, já tinha uma base boa delas, mas parei um pouco na Espanha para melhorar o espanhol, parei um pouco na França para melhorar o francês, parei nos Estados Unidos também. Então, juntei essa perspectiva mais, vamos dizer, ampla, cultural, de vida, com alguns cursos que foram importantes até quando eu decidi ir para os Estados Unidos, que me ajudaram, a questão da língua está melhor, tudo. E foi um ano fenomenal. O problema foi voltar, né? Voltar para a realidade, né? Então, quando eu ia voltar, se eu não me engano, era em outubro. Então, eu fui em janeiro, estava viajando, outubro era o combinado com meus pais. Aí chegou em outubro, eu falei... Cara, sabe, aqueles plantão de GO, passar tudo. Aí eu falei, escola pública, não sei. Aí eu falei, mãe, dá pra... ficar mais um pouquinho? Até novembro. Aí aquele negócio, não sei o que, tá bom, até novembro. Aí chegou em novembro, a minha cabeça eu queria ficar um outro ano. Mas eu já sabia que era
Muito já difícil. explorar. Eu voltei no último dia de visto. Então, Gastou mesmo, né? Em novembro eu cheguei e falei, não, vamos... Já que o último dia de visto é tanto, Vamos explorar. a passagem nessa época é melhor. Melhor. Mais barato. Enfim, então assim, foi algo que eu me lembro. A última cidade que eu fui, porque eu fui para os Estados Unidos, mas depois eu dei um pulo na Europa. Eu me lembro que eu estava no táxi, estava em Roma, estava indo para o aeroporto e eu chorava. E eu chorava que aquele ano tinha acabado. E passava assim, o filme na cabeça. De tudo o assim. que você viveu, né? E é isso que... Então, depois daquele ano, eu tentei ao máximo ser o turista no meu dia a dia também. Entendeu? Incrível. Então, é aquilo... Sei lá, eu tô aqui em Maceió. Ontem à noite eu fui, sei lá, praticar jiu-jitsu com meu primo. Hoje a gente vai almoçar colegas. Então, é aquele negócio de... Viver o momento, né? Conexões, ter conexões, viver, saber que as coisas são transitórias. Dessas complexidades da vida que a gente vai tentando curtir e não ficar pensando só lá na frente, né? Quando eu me formar, quando acabar a residência, quando eu conseguir meu apartamento, mas aproveitar o caminho, a jornada. E mesmo você falando isso, a gente presta atenção que eu não pensei lá na frente. Mas imagina um psiquiatra que trabalha com pessoas, com vários sentimentos, personalidades, tudo diferente. Ele passa um ano da vida tendo contato sozinho, porque não é qualquer um que viajaria sozinho. Eu particularmente não sei até quando eu conseguiria. Eu não iria, de certeza. Viajar sozinho. Eu nem ia. Muito de perfil. E tendo que fazer conexões... E curtindo isso e querendo ficar mais. E quando se acomodava num lugar, ia em outro. Ele falou que tem uma história que eu sempre conto dele, que marcou muito pra mim, sempre que a gente tá conversando, eu falo. Que ele disse, eu fui na Espanha, né, estudar espanhol. Eu fui na França estudar francês. Não é que ele foi só estudar. Ele chegou na Espanha, estudou espanhol, aplicou pra uma prova. E ele podia dar aula de espanhol para os espanhóis. Eu não acredito nisso. E essa prova ele podia dar aula de espanhol. Com a prova ele foi... Nesse ano, tudo. Nesse ano ele fez isso tudo, aplicou essa prova e com esse título que ele tinha, ele já poderia dar aula de espanhol para os espanhóis. Então, assim, é uma pessoa que, como eu falo para todo mundo, é fora da curva. E a gente tá vendo, a gente tá aqui 20 minutos, 30 minutos com ele. E o tanto de coisa que a gente de experiência de vida que agrega, vai né? passando que os jovens que estão nos assistindo, as pessoas que estão em dúvida, muitas vezes, de alguma coisa, que vejam ele como exemplo de uma pessoa que nunca teve medo. E que eu acho que é um dos grandes desafios hoje da vida moderna. Hoje os dias eu costumo dizer que passam voando, começam cada dia mais cedo, terminam cada dia mais tarde para a gente conseguir dar conta. E se você não tiver essa visão que você conseguiu construir de curtir o processo, os dias passam meio que no automático, né? Aquela rotina. É basicamente você realmente curtir o caminho, seguir o caminho, sabendo que assim está fluindo para algum lugar, você está construindo uma história de vida, mas não esperar chegar no dia que eu me formar, no dia que eu conseguir ter o meu apartamento. É realmente curtir a jornada, que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Inclusive muitas vezes eu tenho que me policiar, me vigiar para que não, o que está acontecendo aqui faz parte, e aproveitar esses pequenos, grandes momentos, como você falou. Estou aqui em Maceió, vou fazer o quê? Vou com meu primo fazer uma aula de jiu-jitsu, né? Então, é um momento, construir memória, enfim. Sensacional essa sua experiência. Voltou... E a gente... Pode falar. Essa é a versão Instagram. Né? Tem a versão vida real. Perrengues. Acontece dia que você está dizendo... nem tá todo mundo. Trabalho, mas isso é a minha meta. E eu acho que cada vez eu tô chegando mais próximo dela. Se trabalha, né? Você tem os seus... Ser humano, como tem dia que a gente tá com altos raiva, e baixos, tem né? Dia que a gente... Não tá tão bem. Isso acontece. Triste, com todo mundo. Mas esse é o caminho que a gente tá percorrendo, que a gente tenta fazer. E quanto mais você se esforça e quanto mais você tem insight do que precisa. Exatamente. É um exercício diário. Eu fiz isso que não era legal, não sei o que. Você vai acontecer pra terapia, de novo. Conversa sobre isso. Aí você vê outra pessoa reagindo diferente. Todos esses raciocínios. Mas... é um exercício diário, né? De construção. Com certeza.
com certeza. E aí, quando você voltou, terminou a faculdade... Você fez essa pausa, eu não sei se você falou, você estava em que ano da Eu faculdade? fiz do 4º pro 5º. Para começar o internato, não era? Isso, Antes do então internato. achei que era uma boa... Uma boa transição, né? Um bom momento de ter um intervalo ali. Então, até o 4º, os primeiros 2 anos, Ciclo principalmente básico, né? básico, o 3º e o 4º... As clínicas, né? Isso, é quando eu ia pro internato, que era... A Eu vivência falei, mesmo. eu acho que é um bom Preciso break. de um pause aqui, uma né? boa hora de você parar e começar uma coisa já... Você chegou a rodar alguma parte do internato fora? Ou foi nessa última viagem que você fez que despertou que você queria ir para fora do Brasil? Foi. Durante a faculdade, eu tive vamos dizer, alguns indicadores durante a faculdade que tinha coisas nos exteriores que eram muito atrativas para mim. Então, vai lá, você está lá no 1º, 2º ano, vem um professor visitante, e o professor visitante de Stanford, e o pessoal vai lá e apresenta um projeto de pesquisa. Aí você fala, isso aí é possível, velho? Da onde os caras tiram dinheiro fora isso da aí? nossa realidade, né? O que é, sabe? Os caras falam de uma máquina que você não tem noção do que é a máquina. Aí você chega, você lê outro paper, aí você vê de onde é, aí você vê que o padrão, assim, os papers que você falava, poxa. Aí quando você ia ver os autores lá, você via que geralmente eram de países desenvolvidos. Então começavam a ter aquela sensação de... Eu quero isso Isso pra aí mim. tá me atraindo, tá começando a achar atraente para mim. Então, quando eu estava no 5º ano de medicina, a gente tem um estágio opcional. Você pode fazer o estágio onde você quiser. Aí um dos meus professores lá em Ribeirão, ele tinha ido para a Universidade da Virgínia. Aí eu falei com ele, será que você não consegue conversar lá com as pessoas que você... Então ele fez residência lá, morou 10 anos lá, depois por diversos fatores voltou para o Brasil, eu conversei com ele gostava muito de mim. Aí acabou que a gente foi para lá durante o 5º ano. Então eu fiquei 2 anos no 5º ano. Aí eu já voltei querendo ir ainda mais. Aí eu fiz a residência na USP São Paulo. Aí durante a residência a mesma coisa. Aí tem a McGill, que é uma universidade que fica em Montreal, no Canadá, que tinha uma área que era, você vê as coisas como vão juntando, né? Que era de psiquiatria transcultural. Então chega e vou comparar como a depressão se manifesta no Brasil versus o Canadá. Como alguém responde a terapia no Quênia versus na Austrália. Que incrível. Então me interessou bastante. Eu fui de novo. Quando eu voltei, ficou muito forte em mim que eu sabia que eu ia morar no exterior. Uma coisa que aconteceu também que foi assim, mais ou menos o estopim, quando eu estava morando em Ribeirão Preto também, chegou e assaltaram a minha casa, fizeram aquele famoso arrastão, né? Então já tinha sido assaltado algumas vezes. Depois dessa vez, você junta tudo, eu quero um lugar que eu possa fazer a melhor psiquiatria. Eu tive opções e experiências no exterior muito forte. E além disso, velho, minha vida esteve em risco. Entraram na minha casa. Esse foi o mais crítico, mas teve outras coisas também. Outros episódios. Aí eu optei em 2015, aí eu me mudei para o exterior. Eu conheci a minha esposa na residência, na USP São Paulo. E aí a gente mudou Ela comprou a ideia. Ela comprou a ideia e a gente resolveu ir. Mas sim, é como se fosse aquele negócio que estava crescendo. E foi sendo construído, né? Isso, chegou uma hora que fazia todo sentido. E a mesma coisa, é o táxi de Roma indo pro aeroporto quando eu voltava. Desse negócio. Eu tava dizendo, nossa, gente, esses 2 meses foram toda vez, sabe? Vontade Voltar. de ficar. Eu vou ter que Aí eu voltar. lembrava numas pesquisas que eu tinha que pegar aquele calhamaço de papel e entrar dado por dado. Aí já batia aquela sensação. Aí lá tinha um monte de pessoas que ajudam na pesquisa, tudo digital, você já focado em outra coisa, em análise de dados, em escrever o paper. Já pulava uns 20 degraus que fazia que a produção fosse muito maior.
com um monte não só de entrevista clínica, não só de questionário, mas sangue, neuroimagem. Aí, toda vez que voltava, era um pouco... Tinha aquele luto de volta à realidade. Os objetivos foram mudando e ele foi querendo mais desafios, né? Exatamente. Mais Próximo desafios. nível. Porque eu lembro que, assim, imagina, para ele, dentro do Brasil, ele conseguiu fazer a faculdade, a melhor faculdade do Brasil, a melhor residência. Então, ele estava entre os melhores profissionais, né? Não tenha dúvidas. Eu acho que seus professores, os seus colegas os melhores são especialistas, os melhores, né? os maiores especialistas que talvez a gente tenha aqui hoje no nosso país. E eu lembro que muitas vezes o chefe precisava tirar as férias e passava os pacientes para ele, então ele já estava se tornando um sucessor, né? Um sucessor, uma referência que meio que sabe quando você chega assim no topo e diz, daqui agora eu quero muito mais, mas eu não consigo, porque não tenho o que fazer, que eu acho que foi um pouco disso. E aí você resolveu ir para os Estados Unidos. E aí nos conte como que foi. Você já era médico, já era psiquiatra, né? Já tinha terminado a residência aqui e foi para lá. E foi para lá para ser o quê? O que você fez? Já chegou lá como médico psiquiatra? Já podia atender? Como é que foi esse processo? De transição. É o processo, né, que você tem que pensar. Então, primeiro, como eu estava em São Paulo antes de ir, então eu me formei em 2000 da residência, janeiro de 2014. Me formei da residência. O ano de 2000, e eu me mudei metade de 2015 para os Estados Unidos. Então, fiquei 1 ano e meio como médico psiquiatra formado em São Paulo. Então, tinha o meu consultório, que era perto do HC, então facilitava bastante. Eu estava parcial, envolvido com algumas atividades no HC. Acadêmicas. Acabava dando com pesquisa, com supervisão de alguns residentes. Acabava que dava aquela certa... um know-how, dava ali um fundo acadêmico também para você. Sempre quis continuar aprendendo, sempre quis fazer minhas pesquisas e isso ajudava. E também ficava com a parte do consultório. Estava crescendo bastante, gostava muito da clínica, de ter paciente no consultório. Minhas consultas eram consultas longas, a consulta inicial de 2 horas, a consulta seguinte de 1 hora. Adorava aquilo de conversar, tudo, mas sentia a parte da pesquisa, aquilo ali que ficava algo a desejar um pouco mais. Então, era isso que estava aqui. Provavelmente, o que eu imagino, o que seria natural seria, no meu consultório, crescer cada vez mais, eu conseguir alguma posição mais oficial dentro do hospital e progredisse no ranking interno. Se tudo, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas eu sentia que era aquilo... Estava caminhando para isso, né? Estava caminhando. Aí você fala, eu quero ir para os Estados Unidos. Aí a gente dá umas... Lá eu vou dar uns 10 passos para trás, né? Você dá uns 10 passos para trás. 10 quilômetros. Então, tem uma história que a Dani é minha esposa, a Daniela. E essa história, às vezes, assim, qualquer coisa que, vamos dizer, me desrespeitam, ela fica muito furiosa. E eu me lembro que a gente chegou lá, então assim, você chega e fala, eu quero rodar, eu mandava e-mail, tentava entrar em contato com Harvard, com Stanford, com Columbia, aí você manda lá, nem responde. E depois quando você tá lá, você entende. Que é o seguinte, esse cara tá vindo de Maceió, esse cara tá fazendo a universidade que eu nunca escutei falar. Porque o USP, pra gente, é importante. Mas lá sabe nem quem não sabe diferença nenhuma. Esse cara aqui tem 2 erros gramaticais aqui no e-mail dele. Imagina como é que ele fala, né? Então, do outro lado, tem um cara que estudou com a gente, a faculdade de medicina, um cara que é nativo, um cara que eu conheço, que trabalha. Eu vou arriscar? Não vou arriscar. Então, os primeiros... A gente teve muita sorte que durante... quando eu estava na residência, eu desenvolvi uma colaboração boa com o pessoal de Chicago, que deixou a gente fazer uma pesquisa por parte do tempo lá. Isso ajudou bastante. Mas a gente queria ser
praticar. Então, a gente precisava ter, além da pesquisa que a gente fazia na Universidade de Chicago, que é uma universidade boa, a gente precisava de rotações, a gente precisava girar em hospitais. Porque o que acontece? Quando você vai para lá, eles aceitam a sua faculdade de medicina. Desde que você passe, eles aceitam a validação. Desde que você passe em alguns testes. Então, isso está ok, você não precisa refazer. Mas a residência, eles não aceitam de nenhum outro país. Então, vamos dizer que a melhor universidade fora dos Estados Unidos, provavelmente, não sei, Cambridge, Oxford, alguma coisa assim na Inglaterra. Se o cara quiser, se o médico quiser ir para os Estados Unidos, a residência não é aceita. Não aceita a residência de nenhum lugar. Então, você precisa refazer a residência. Então, a gente deu 10 passos atrás, começou a fazer algumas pesquisas. Tinha uma professora de inglês para a gente começar a falar... deixar de falar nós vai, nós foi. Tentar falar um pouco melhor. E começaram as rotações, né? Então, assim, a gente queria mostrar lá, para entrar na residência, que você tinha experiência no sistema americano. Mas essas rotações, você já atuava como médico? Você podia... Ou eu era atuava tipo... como cone. Então, assim, eu não fazia nada, só observava. Só olhava. Então, eles chamam de observership. Então, assim, você está acompanhando um médico para ver como é a realidade no hospital. E você aprende. Aí você participa da atividade acadêmica. Aí, às vezes, vamos dizer que o médico tem um caso mais desafiador e ele fala, faz uma revisão desse tratamento dessa doença X, dos estudos mais recentes, aí a gente participava. Mas de tomada de decisão e de estar diretamente, vamos dizer, envolvido com o exame físico, decisão de conduta, essas coisas não. Mas e aí, era só da sua área que você já estava... Era só de psiquiatria ou você rodava como observador de pediatria, de GO? Não. O ideal, como você vai para a residência de psiquiatria, o ideal é você fazer... Então já vai direcionado. Você já vai direcionado. Tá. Porque aí você já vai pensando no processo de aplicar para a residência, que a gente ia ter que fazer de novo, mais 4 anos lá. Então, a gente já falava, eu vou ter uma rotação, vou ter esse estágio. Além disso, vou me dedicar, porque eu já consigo a carta de recomendação desse cara, entendeu? Além disso, se aparecer um caso interessante, a gente já faz um relato de caso, já uma publicação aqui nos Estados Unidos. Então, assim, sugando, né? Aproveitando o máximo você que puder. ia ali, antes da casa, era aqui do exército, e falando, o que aparecer a gente faz. Aí a gente foi a primeira rotação, voltando para Dani, né? Tentando fechar o ciclo lá. Aí a gente fez a rotação, a gente conseguiu, a gente tentou em vários hospitais, não conseguiu. E depois a gente fez num hospital que é um hospital médio. Não era hospital, foi o primeiro estágio que a gente fez. E um hospital médio. Que não era o pior do mundo, mas não era onde eu levaria a minha mãe para ser tratada. O da USP era muito melhor, mesmo sem ser conhecido. O da USP era melhor. Você vai fazer o estágio lá e você faz a rotação com os alunos de lá, né? Com os alunos de medicina de lá. Então, alunos de faculdade, da alunos graduação. De faculdade. Então, você tem a visita, né? Aí você tem o médico, o docente, aí você tem os fellows, aí você tem os residentes, aí você tem os alunos de medicina e você tem você lá. Entendendo 40% do que eles estavam falando. O que é que eu estou fazendo aqui? Quero voltar. E Passou falando, isso gente, não. Meu consultório estava tão bom. Quem teve essa ideia de vir para cá? E a Dani fez uma rotação comigo, que foi essa primeira que a gente conseguiu. Que a gente só conseguiu por causa de um contato de um brasileiro que a gente tinha lá, que ajudou a gente muito. Muita gente ajudou a gente nesse processo todo. Aí eles estavam perguntando para mim o que é que eu queria, tá? Um aluno de medicina de lá. Aí eu falei, eu quero fazer residência aqui, de psiquiatria. Ele perguntou quais são as faculdades que você está querendo aplicar. Aí eu comecei a falar a lista e comecei a falar da melhor que tem e tudo. E ele falou, é tão difícil, principalmente para quem vem de fora. Não. Um hospital bom, que
que eu acho que era o seu perfil, é o Hospital X, que era 10 vezes Pior do que esse aquele que já não era bom. Então, na visão do cara, esse cara aqui não tá falando nem direito, tá aqui de cone no negócio e tudo. Consegui uma carta boa de recomendação desse roteiro, mas eu me lembro que a Dani tava do meu lado. Ela ficou indignada. Ela ficou com uma raiva. Ela falou, esse cara vai escutar. Porque na cabeça dela era, pô, a gente tá aqui mó nessa batalha. Dando o nosso melhor. Você não sabe o que eu sou. Você não tem noção que ele tem bastante conhecimento. Porque tem isso também. Porque a barreira da linguagem é muito mais difícil passar o que está dentro da sua cabeça para você. A gente tem a barreira da linguagem. Então, eu tô com um monte de ideia aqui. Mas não consegue passar da melhor maneira, né? Vai explicar isso em inglês. Então, era essa a percepção que ele tinha. Aí você faz um estágio aqui, aí você faz o outro estágio. Só sei que no final das contas, a gente acabou... eu terminei esse ano o fellowship no hospital da Johns Hopkins, que é o hospital que foi eleito o melhor dos Estados Unidos por 23 anos seguidos. Então, depois assim, disso tudo, né? E eu lembro que teve um título aí também, não foi no meio do processo do estrangeiro promissor, como é que foi isso aí? Isso, então você acaba que lá tem muita oportunidade. Então, vamos dizer que você tem diferentes instituições e eles oferecem cursos ou prêmios. E eu sempre apliquei para bastante coisa. Então, vamos dizer, Sociedade de Pediatria. Eles oferecem para 5 alunos de medicina, 3 residentes de pediatria, um fellowship em um envolvimento especial com a sociedade. Aí, geralmente, eles são linkados com algum mentor que tem algum interesse em comum. Aí, eles não precisam pagar para ir para o evento. Aí, tudo. E para eles é ótimo que eles têm, assim... Eu fui o residente homenageado pela sociedade. Só que isso tem muito. E a gente... É aquela questão. Aplicava para tudo que aparecia. Entendeu? Tem a vida do Instagram... E tem a vida real, por trás, né? A vida do Instagram é assim, 1%. Você mostra o seu currículo, tem 7, 8 prêmios que as pessoas olham e falam, nossa senhora, assim, né? Você tão júnior, você tão novo na carreira com isso. E o que tem por trás teve muito prêmio ali que eu tentei 4 ou 5 vezes. E que eu tomava não. Aí eu pegava o não, aí eu levava para o meu mentor, aí perguntava, poxa... Por que não? Por que você acha que não? Porque você tem que fazer um personal statement, uma cartinha dizendo que por que você merece. Isso. Aí você chega, aí eu falo, o seu currículo está faltando publicações específicas nisso. Aí eu também tentava, no ano seguinte, eu vou tentar a carta de recomendação de presidente da Associação de Pediatria. Tá, ele vai nesse congresso dar essa palestra. Aí saía da palestra, eu ia lá, conversava, sempre muito agradável, sempre sem muita sede ao pote, chega lá, conversava, oi, meu nome eu vim do Brasil, eu tenho algumas publicações, parabéns, o evento tá maravilhoso, tudo, como eu posso me envolver mais? Quando você vê, você tá publicando com o cara. Quando você vê, no ano seguinte, a sua carta de recomendação vem dele, que é muito melhor do que a carta de recomendação do outro. Que você pegou do hospital do cara lá que sugeriu. Eu tô curiosa. A Dani fez o que com ele? Ela falou? Ela falou o que pra ele? Ela mandou. Ela segurou muito. Ela me lembro que quando eu passei no fellowship da Johns Hopkins, ela falou, ai, que vontade de mandar pra ele. Cara. Perguntar onde é que você tá agora. E o nome do hospital que ele sugeriu, mais ou menos virou o apelido dele. E foi. Que é o jeito que, como a gente não se lembra o nome do cara. Vocês chamam ele. Virou ele o nome do cara. Então é isso. Então teve alguns prêmios, mas eu acho que assim, acho que estou falando bastante. Pode falar. Não, é isso, pode fluir, tô adorando. Aqui são vocês, é o convidado. E é algo que eu acho que para mim é muito importante, a persistência, entendeu? Vai ter derrota durante o processo, vai ter vestibular que você não vai passar, você tem que...
é que tem a persistência boba e tem a persistência eficaz. Então, acho que a persistência é extremamente importante. Então, vamos lá. Eu perdi aquele prêmio que eu queria da Sociedade de Depressão dos Estados Unidos. Tá bom. Isso acontece. 200 pessoas submeteram para 3 prêmios. Tem muita gente boa. Tá bom. Ano seguinte, então você para, você avalia, você tenta melhorar, mas é muito importante a persistência. Muito importante não se bater, dizer, nossa, o que é que eu vim fazer nesse país? Um estrangeiro, mas que ideia! Não sei o que eu sabia, não sei o que, não sei o que. Então, acho que é importante a persistência, mas com ajustes. Para melhorar. Para que você melhore de fato. E não aquilo do... Persistência estagnada. Você vai conseguir seu sonho. Sem dar um passo, né? Para mudar. Assim, que as coisas acontecem na hora certa. Disso me incomoda. Mas uma persistência de saber que a vida não é uma viagem sem atrito, uma viagem suave, sem problemas. Vai ter os quebra-molas, vai ter todos esses problemas para ter resiliência, né? Resiliência da física vem, né? Que você tem um material, você coloca força nesse material e é o quanto ele aceita essa força sem quebrar. Então, a resiliência vem daí. Então, fazendo analogia com a nossa vida, é o quanto você aceita aqueles não, aquelas derrotas, sem quebrar e indo para frente de uma maneira mais eficiente. Se aprimorando para conseguir. Então, sem ficar parado, né? E é sensacional parado, você né? trazer isso para cá, porque hoje a gente vê muito essa vida de Instagram, né? A gente tá todo mundo conectado o tempo todo, então você se inspira na vida dos outros, pelo menos uma vez ao dia, todo mundo olha ali o Instagram e dá uma olhada, e é o que eu sempre falo para todo mundo, a gente coloca o quê? A parte boa da nossa vida no Instagram, é a vitrine, né? Então, ninguém sabe o que está por trás do processo, né? Até você conseguir ter o que você conseguiu, né? Todo mundo pode, nossa, o Gustavo super bem sucedido, profissional bem estabelecido, renomado lá fora, né? E foi fácil, tá longe de ter sido fácil, né? Você trazer isso aqui pra gente é bem aquele choque de realidade e mostrar isso, a necessidade da persistência ao longo do caminho, né? Ah, não, mas ele é jovem, né? Já conseguiu fazer isso tudo, eu vou conseguir também. Pera, tem gente que deve ter chegado no mesmo ano que ele lá, que está até agora tentando aplicar a prova para que o diploma seja reconhecido. Que já não é uma coisa tão simples. E que talvez falte um pouco mais de persistência, às vezes um pouco mais de comprometimento, ou às vezes até a própria história de vida, né? Às vezes até tem um comprometimento, tem tudo, mas... tá faltando alguma coisa, de repente aquela tranquilidade na as hora condições de vida no momento, né? A cabeça, a preocupação, mas ao mesmo tempo tem um filho, tem a conta para pagar, já está lá há muito tempo, não é uma estadia muito barata, tem a pressão da família, e aí eu acho que realmente é muita coisa, mas que sirva de exemplo para todo mundo que está vendo a gente, e até para a gente, né, dona Larissa? Que não adianta ficar parado, a gente tem que ir atrás, realmente. Porque tem pessoas, quem conhece a nossa história sabe o quanto foi difícil, né? Cada um chegar onde está, né? Independente, e querer continuar o processo, mas tem aqueles tóxicos que quando vem a nossa história chega, mas para ele foi muito fácil, a família já nasceu de uma família, né, que vivia bem, era tudo muito mais fácil, consegui ter oportunidade, mas você mostra aqui que você fez, você não herdou o que você conseguiu, né, da sua carreira. Você construiu o processo. Pode ter tido alguma facilidade de ter condições de estudo, de possibilidade, né, de estudar em um colégio bom, de fazer cursos bons, de conseguir viajar. Mas isso não tira o mérito. Mas isso não tira de jeito nenhum do mérito, tanto né? de coisa que você teve que abrir mão, do tanto de coisa que você teve essa questão mesmo de dar vários passos atrás, realmente, porque você estava num nível muito bem aqui e teve que realmente, né, lidar com ser, entre aspas, ter que ouvir coisas pejorativas que queriam lhe humilhar, o colega lá da faculdade que você, né, para desestimular. Então, assim, é saber lidar com os percalços do caminho, né, e fazer valer. Eu concordo com muita coisa do que vocês falaram. Sempre vai ter o hater, sempre vai ter alguém criticando e a questão é... filtrar, né? Na verdade, eu nem filtro, porque eu nem ouço, porque eu nem vejo direito.
E a questão é, sim, eu tive algumas vantagens, né? Então, assim, meus pais tiveram condições de pagar bons colégios para mim, mas com o que eu tive, eu tirei o melhor. E Exatamente. quantas pessoas iguais a você Tiveram não as tiveram mesmas- as mesmas vantagens e hoje... Conseguiram muita coisa, né? E hoje não conseguiram muita Não, coisa. tem os que conseguiram, os que não conseguiram, Eu né? E conheço gente lá nos Estados Unidos que veio de uma situação muito pior, que sim, não teve, que não tinha dinheiro para pagar a inscrição da prova para validar o diploma. E hoje está Estão num de nível- uma maneira fenomenal. Sim, é uma corrida como se fosse uma corrida de 100 metros, certo? Então vamos dizer que nessa corrida de 100 metros, eu parti ali do 30, 40 metros. Eu já fui partindo. Vai ter gente, e cheguei no 100. Ou pelo menos no 100, tem muita coisa ainda que eu quero fazer. Nos primeiros Nos 100. primeiros 100, Agora né? você quer diminuir o tempo. Né? Não, eu não tô... o que eu Bateu tô o PR, né? O que eu estou dizendo é... os meus objetivos, eu acho que, pelo menos acadêmicos, para a idade onde eu estou, acho que Foram uma boa alcançados. parte foram alcançados. Não todos, mas uma boa parte foi. Tem gente que vai largar do 90, mas não vai chegar no 100. O cara larga 90 com o melhor tênis, com o melhor personal, com a Quando você melhor chegar nutrição. no 100, ele tá no 30. Foi pra trás. Exatamente. E Consegue. tem os heróis Que que saem do saem menos ali do 10. menos 10 e o cara consegue chegar no 100. É. Então, assim, o processo é diferente. É o único de cada um, né? A vida tem as suas injustiças que a gente não consegue entender Entender os direito qual é, porquês. mas você tem que fazer o melhor Com o que com você aquilo tem, que né? você tem. Legal. Que lindo. Gustavo, e agora? O que você almeja? Qual o seu próximo objetivo? Depois de Qual os ter próximos passado 100? pelo melhor hospital, ter terminado lá, o que é que o Gustavo, doutor Gustavo Medeiros, psiquiatra, ele almeja? Agora vai parar, trabalhar. Eu falo isso porque eu lembro muito do meu pai, a minha irmã é médica, né? E aí ela primeiro terminou a faculdade e meu pai já estava com sede, né? Não, terminou a faculdade, já vai trabalhar para ganhar dinheiro. Ela, não, pai, vou fazer residência. Vou fazer residência? Fazer residência de quê? Não, de clínica médica. Então, mas você vai fazer residência de clínica médica, você não vai ser nada. Depois você vai ter que fazer outra residência. Não, eu sei. Mas você vai demorar quanto tempo? Ela, não sei. Vou lá, 3 anos de residência clínica médica. Daqui a pouco o que você quer? Não, eu quero fazer gastro. Mas 3 anos de gastro. Minha filha, você estudou 6 anos, já estudou mais 6 agora. E agora? Vamos ganhar dinheiro? Não, pai, eu quero fazer outra sub dentro da gastro. Não, mas você tem que fazer... Não. E agora? O Gustavo parou, vai começar a trabalhar mais. Fazer residência na Em Arábia quê? Saudita. Ou vai tentar outro lugar. Não, agora eu vou para Oxford. Vou para Oxford, lá aceita a residência dos Estados Unidos coisa ou não, vai ter que fazer de novo. Essa é a meta, então, assim, o meu processo de estudo ele foi mais longo, porque eu fiz... eu parei um ano na faculdade, depois eu A transição para lá, né? transição para lá. Essa transição você tem que estudar para essas provas. Depois eu fiz a minha residência lá e fiz o meu fellowship. Então, assim, eu concluí essa fase de estudo teórico. Eu adoro estudar, eu sou extremamente curioso. A minha área principal é pesquisa e eu vou continuar estudando para o resto da vida. Mas a teoria, isso acabou. Então, eu estou transicionando do fellowship que eu fiz na área de depressão para ser como professor da faculdade, né? Então, na cidade de Baltimore, onde eu moro, tem 2 hospitais grandes, que é o Johns Hopkins e a Universidade de Maryland. Então, eu tive proposta dos 2. A proposta da Universidade de Maryland foi uma proposta muito boa, excelente. Então, eu resolvi trocar para lá e vou montar o meu próprio laboratório. Próprio laboratório que eu não tenho um mentor, sou eu que decido. Que você quem vai ser o mentor agora Isso. dos... Então, você contrata as pessoas, você tem residentes, estudantes com você, e a gente tem algumas linhas de pesquisa que é principalmente como tratar de maneira mais efetiva a depressão. Para isso, também a gente precisa de mais dinheiro. Então, para mais dinheiro, também a gente está escrevendo alguns grants, algumas propostas de financiamento de diferentes instituições.
Porque sim, se você tiver uma verba muito maior, você consegue fazer Mais estudos coisa, maiores, com um entendimento biológico melhor, tentar replicar isso em outro centro. Então, vamos dizer que agora eu estou nessa carreira mais Pesquisa, independente. Então, eu faço 80% de pesquisa e 20% eu vejo pacientes. Consultório clínico. Entendi. E para a gente conseguir finalizar bem... Dava mais uma hora, viu? Dava mais fácil. Facinho, porque aqui ainda mais tem um umas monte de coisa para 75 perguntar ainda. Eu perguntas aqui também. pra fazer. Mas assim, em relação à depressão, já que você está tanto nessa área, o que você pode falar para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes? O que você pode falar para um pai, uma mãe que está com um filho que está em depressão, está mal, ou está com um parente, um irmão? O que você pode falar para tentar ajudar eles a ter um pouquinho mais de qualidade ou conseguir encontrar essa felicidade que a gente tanto falou hoje aqui? Tá. Eu acho que um grande problema é estigma com saúde mental, né? Então, essa percepção negativa de depressão. Então, o deprimido é o preguiçoso, o deprimido é o frescurento, o deprimido é o complicado, eu não vou no psiquiatra porque vão me achar que eu sou louco. Tem um Então, preconceito ainda, né? Tem, muito forte. Então, eu queria dizer, se você está com depressão, se você tem sintomas que você acha que é depressão, isso é extremamente comum. A gente falou 5% da população tem hoje e 1/4 da população vai ter na vida. Então, aqui a gente tem nós três e o nosso colega ali da parte técnica, um dos 4 vai ter. Eu tive, entendeu? Então, assim, talvez outras pessoas tenham. Isso é uma doença que as pessoas têm. As pessoas não significam que são loucas, não significam que é qualquer. É uma doença com um componente biológico significativo que a gente precisa de ajuda. E que tem cura. E que tem tratamentos cada vez mais efetivos. Então, o primeiro ponto que eu diria, não é só você que está sofrendo. Tem pessoas do seu lado que estão sofrendo. A gente nem imagina, e que você nem sabe. E procure ajuda, porque tem tratamentos eficazes. Segundo, os melhores tratamentos são os tratamentos que combinam diferentes terapias. Então, não é, vamos dizer, imagina uma pessoa que tem dificuldade no casamento e está deprimida e está desempregada e está isolada. Aí você chega e fala, eu vou lhe dar essa medicação e você vai ficar melhor. Essa medicação talvez melhore um pouco da energia, talvez melhore um pouco do seu sono, mas olha quanta coisa tem envolvida nessa base, depressão. Né? Essa medicação é o que vai trocar. Eu prescrevo para a maioria dos meus pacientes medicação, porque eu acho que tem ganhos se você prescrever. Mas você vai ter que pensar outras coisas. Você vai pensar, cuidar de você, fazer terapia. Qual é a melhor versão? É terapia individual? É terapia em casal, que talvez seja melhor? E ter uma saúde em geral boa. Você fazer exercício. Dormir bem, comer bem. Eles fizeram um estudo em Harvard, eles seguiram o maior estudo de felicidade que já fizeram. E eles viram que o fator que mais determina a felicidade quando as pessoas, ao longo da vida, são relações fortes, relações confiáveis. Não é ter 100 amigos, não é ter número, é qualidade. Então, isso é muito importante. Então, assim, pense o seu tratamento como uma mesa com vários pés. Se você tem um pé, que é a medicação, vai ser difícil quando essa mesa chacoalhar, ela não cair. Se você pegar um tratamento e você juntar várias intervenções, essa recuperação tende a ser muito mais forte. Então, 2 pontos. Procure tratamento, isso é comum, não tem que ter vergonha por causa disso. E outra, tente tratamentos que vão lhe ajudar de uma maneira mais ampla, não só a curar a depressão, mas a ser mais feliz. Porque a ausência de depressão não significa felicidade. A ausência de sofrimento não significa que você vai ser mais feliz. São coisas
diferentes. Se meu carro não está quebrado, não está dizendo, não significa que ele é um excelente carro para você. Então, assim, como você melhorar a sua qualidade de vida em geral também. Eu vejo vocês fazem sempre exercício, eu vejo que vocês cuidam da vida de vocês, cuidam do casamento de vocês, relação com o filho. Essas coisas são tão protetivas e ajudam tanto a sair de um quadro depressivo. Eu vi um vídeo recentemente de um ator brasileiro, ele falando, ele não é psiquiatra, ele não é psicólogo, ele não é nada, não sei se você chegou a ver também, eu até coloquei lá no meu Instagram. Não. Ele falando assim, a melhor coisa que você pode dar para o seu filho é a sua felicidade. Que o seu filho ele é uma esponja, que ele vai absorver o seu estado emocional. Então, se o seu filho vê que você está feliz, se o seu filho vê que você está bem, ele vai ficar feliz, ele vai ficar bem, ele vai querer ter esse espelho. Se você está estressado, se você está mal em casa, você transparece muito isso para o seu filho, é isso que ele vai absorver. E é isso que vai fazer com que ele seja uma pessoa depressiva, se você estiver depressivo, se você for agressivo, que ele seja uma pessoa agressiva, e se você ficar triste, que ele fique triste. Então, cuide bem e ofereça o melhor do que você tem para o seu filho. Então, seja feliz, cuide de você e passe isso para ele, assim, que é uma das melhores coisas. Não foi bem assim, mas foi a essência, né? A mensagem que ele quis passar foi essa. E eu achei fantástico essa forma dele passar, uma pessoa que tem um alcance muito grande e que conseguiu ter essa cabeça. Mas, Gustavo, vai ter que ficar aqui a promessa para quando você estiver aqui no Brasil de novo, a gente vir aqui agora para conversar umas 3 horas. Fazer o episódio 2 com o Gustavo. Sensacional, um prazer ter você aqui, Gustavo. Que bom estar aqui. Por nós, passou rápido. Passou super rápido, né? E deu certo. Muito, muito, muito obrigado. Prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua vida. Desejamos cada vez mais sucesso, né? Que você vá para os próximos 100 metros. Continue dando o seu melhor, né? A gente fica muito orgulhoso disso tudo, de ter um brasileiro que é daqui, um alagoano representando tão bem lá fora, né? Que pôde chegar onde ele chegou. Parabéns. Parabéns vocês, né? Vocês estão... Sucesso que vocês fazem, os projetos que vocês estão envolvidos e uma honra estar aqui também. Muito obrigada, Gustavo. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. A gente fica por aqui com o nosso Crescer Podcast e até a próxima, né? Até a próxima. Se Deus quiser. Quem será o próximo? Quem será a nossa próxima visita aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até mais.